Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite para você que é fã do programa dos Resenheiros. Boa noite para você que acompanha a gente. Eu já quero aproveitar e lembrar desde já no comecinho desse vídeo, que no comecinho do Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, os Resenheiros estão de volta. Então você que nos acompanhou ano passado, esteja conosco esse ano, que o programa vai vir ainda mais legal, mais resenha, mais bate-papo, mais polêmica, mais humor. Tudo com aquela independência dos resenheiros que você conhece, daquele pessoal que fala sem compromisso com a mídia tradicional, daquele pessoal que fala sem compromisso com o clube, sem compromisso com o patrocinador, sem compromisso com o dirigente. Nós falamos, comentamos e analisamos aquilo que a gente vê. Bom, final do Campeonato Paulista hoje, São Paulo campeão em cima do Palmeiras. Então vamos começar essa resenha aqui, vamos começar esse bate-papo falando do São Paulo especificamente. Importante esse título para o São Paulo, é importante essa quebra dessa sequência negativa que o time de São Paulo vinha vivendo. Porque quer ou não, pessoal, muitos anos sem conseguir uma vitória, muitos anos sem conseguir uma taça, muitos anos batendo na trave constantemente, isso é muito ruim para o time, isso é muito ruim para a equipe. Gera um clima ruim, gera um ambiente de trabalho ruim para a diretoria, para a comissão técnica, para jogadores. Tudo isso isso contamina o local onde as pessoas estão trabalhando, porque muitas vezes a gente, torcedor, a gente olha o clube somente como a diretoria, presidente, vice-presidente, diretoria de futebol, a comissão técnica e o time que está em campo. E um time de futebol, ainda mais um time de futebol com o porte, com a história do São Paulo, ele é muito mais do que isso. Você tem dezenas, você tem centenas de pessoas trabalhando. E quando você tem uma sequência tão negativa como essa sequência que o São Paulo vinha, isso contamina demais o ambiente de trabalho das pessoas. E numa situação como essa, não importa se o título que você vai ganhar é o campeonato da sua rua, não importa se o título que você vai ganhar é o Interclasse, o importante é que o título venha para quebrar essa sequência, mudar o ambiente dentro do time e dar novas esperanças, dar novos ares, dar uma nova motivação. O título do São Paulo, além de trazer tudo isso, ele mostra que o trabalho do Crespo, ele está num caminho certo. Ele mostra que o Crespo escolheu uma direção correta para seguir e o resultado foi colhido agora em campo. Então eu acho que o torcedor do São Paulo pode ficar esperançoso de um bom desempenho na Libertadores, um bom desempenho na Copa do Brasil, um bom desempenho no Brasileiro, porque o Crespo já mostrou que está bem integrado ao futebol brasileiro, Crespo já mostrou a que veio. É lógico, a gente aqui nos Resenheiros, a gente sempre vai dar aquela nossa cutucadinha na mídia tradicional, que já estava levantando uma bola aí, de uma maneira muito ufanista, como sempre, né? De que o Crespo era o melhor técnico em atividade no Brasil, melhor que o Abel Ferreira, que só é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e melhor do que o Jorge Jesus, que esteve no Flamengo, que praticamente ganhou tudo que jogou. Menos, muito menos. Eu acho que o título hoje mostra que sim, o Crespo é um treinador capacitado, o Crespo é um treinador tarimbado, um treinador que conhece de futebol, é um treinador que sabe aonde quer chegar, e esse título só valida as credenciais que ele trouxe consigo quando chegou no São Paulo. Eu acho que esse início de trabalho do Crespo é muito bom e traz uma nova motivação para todo mundo que está trabalhando com ele. Acho que é um bom início, um bom caminho, é um técnico que mostra que conhece futebol, sabe aonde quer chegar e sabe como fazer para chegar nesse objetivo. Aqui a mídia tradicional, a gente sempre comentou para vocês no programa dos Resenheiros sobre isso, e eu também não faço questão de esconder. Juro para vocês que eu não sei para quem essa mídia tradicional trabalha. Trabalha para os donos das emissoras, se trabalha para os clubes, se trabalha para patrocinador, se trabalham para empresário, mas para o futebol, para o bem do futebol, não é. Isso eu garanto para vocês.
Enfim, parabéns ao São Paulo, parabéns pelo título, acho que é mais do que merecido. O São Paulo precisava quebrar essa sequência negativa sim, é muito importante. E o São Paulo agiu corretamente em focar justamente naquele título que estava mais próximo, justamente para pôr um fim nessa sequência negativa. Parabéns ao São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do Palmeiras. Eu sou torcedor do Palmeiras, vocês sabem, estou até gravando aqui com a camisa, não faço nenhuma questão de esconder, nunca fiz, mas a gente tenta falar com a maior isenção possível, mesmo sendo torcedor. O torcedor do Palmeiras, desde o começo, o torcedor do Palmeiras zombou do Campeonato Paulista. Então não tem nada a falar a respeito da derrota hoje, da perda do título. Não tem absolutamente nada a ser dito. Torcedor do Palmeiras minimizou, torcedor do Palmeiras zombou do Campeonato Paulista desde o começo. Então não tem do que reclamar. Nós inclusive chegamos ali no final da fase de grupos, dependendo de um resultado do Corinthians, que eu particularmente, pessoalmente, eu não achei que viria. Eu não achei que o Corinthians ganharia, não achei que o Corinthians venceria o Novo Horizontino. Então, na prática, já era para o Palmeiras ter interrompido sua participação no Paulista ali. Então, o que aconteceu dali em diante, ter chegado hoje à final, é lucro. O torcedor do Palmeiras minimizou, o torcedor do Palmeiras zombou do Paulista? Sim. Mas agora, falando em comissão técnica, diretoria de futebol, não posso dizer para vocês ali que houve uma zombaria, uma minimização do Paulista, de forma alguma. Houve uma escolha, uma decisão. Um campeonato apertado, muitas partidas a serem jogadas. Então, diretoria de futebol, comissão técnica, diretoria do clube, escolheram priorizar alguns torneios em detrimento de outros. Da mesma forma que a diretoria de São Paulo decidiu priorizar o Paulista por razões que nós já começamos aqui, que era a maneira mais próxima, a maneira mais rápida de quebrar a sequência negativa que o São Paulo vinha há muitos anos. Mas enfim, a diretoria de futebol, a comissão técnica do Palmeiras decidiram não priorizar o Campeonato Paulista. São escolhas, pessoal, e das escolhas vêm as consequências. Eu, particularmente, como torcedor e como comentarista de futebol aqui com vocês, eu acredito que a escolha da comissão técnica do Palmeiras foi correta, sim. Temos outros títulos, então o time, a diretoria colocou esses torneios da balança, deu uma relevância para cada um, deu um peso para cada um e escolheu aqueles torneios de maior relevância, ponto. A gente era para ter saído do Paulista muito antes, então ter chegado à final, eu acho que foi lucro. Isso, porém, não muda o fato de que o Palmeiras jogou muito mal nessas duas partidas da final do Paulista, especialmente no dia de hoje, especialmente no dia de hoje, o time jogou muito mal. Essa derrota de hoje, ela não invalida, ela não anula e ela não dá direito a nenhum torcedor e a nenhum jornalistazinho qualquer a vir a questionar ou tentar invalidar todo o trabalho que o Alves fez. Pelo contrário, o trabalho do Abel é excelente, o trabalho do Abel é excepcional. Justamente o Abel, por ser o grande técnico que ele é, o Abel percebeu que o time do Palmeiras não é perfeito, o Abel percebeu que o time do Palmeiras tem defeitos e que esses defeitos precisam ser corrigidos. Como grande profissional que é, como grande treinador que é, ele percebeu que ele não tem na base ainda as peças prontas ou em condição de suprir essas carências que o time tem, essas carências que ele já identificou. Então o que a comissão técnica fez? Solicitou alguns reforços. Reforços esses que não vieram, não chegaram, não foram contratados. Então o time continua com as mesmas deficiências do ano passado e com algumas mesmas deficiências até do ano retrasado. Porque, pessoal, vamos ser sinceros aqui, quando você tem deficiências técnicas, quando você tem carências em algumas posições, não há a simples mudança de esquema tático que resolve, isso não funciona. Se simplesmente os problemas de qualquer time no mundo fossem resolvidos com a mudança de comissão técnica, com a mudança de esquema tático, com a mudança de jeito de jogar,
O Ribes era campeão todo mundo. Era só contratar o Guardiola, era só contratar o Klopp, era só me contratar o Mourinho, era só me contratar qualquer nome, qualquer técnico de ponta de futebol mundial, que os problemas do Ibis estariam resolvidos, que os problemas do Vasco estariam resolvidos, que os problemas do Botafogo estariam resolvidos, mas a gente que analisa a futebol, a gente sabe que não é assim, não é a simples mudança de nome do treinador, não é a simples mudança do jeito de jogar, do jeito de armar a equipe que resolve os problemas. E o Palmeiras tem algumas carências sim, que o Abel já identificou, mas ele não conseguiu até agora a contratação das peças para resolver esses problemas. Então, palmeirense, eu consigo interpretar até a derrota de hoje, a perda do título paulista hoje, até como positiva. Positiva para quê? Positiva para a sequência do ano do Palmeiras. Que eu tenho certeza que agora, com a derrota de hoje, ainda mais do jeito que ela se deu nos últimos dois jogos, que o Abel vai sentar com a diretoria e vai cobrar ainda mais forte a contratação dos reforços que ele pediu. Palmeiras só tem de ofício, centroavante de ofício, o Luiz Adriano. O Rony joga ali, indo para frente, fazendo muitos gols, sendo decisivo, mas o Rony não é um centroavante de ofício. Precisamos desse centroavante de ofício, desse cara, desse matador, desse homem gol, aquele cara que entra, a bola sobrou para ele, a gente sabe que ele vai colocar, que ele vai empurrar para dentro. Precisamos desse homem, o Palmeiras não tem esse homem. Acima de tudo, precisamos também de reforços no meio de campo. Eu tenho falado isso desde o ano passado. Vocês que assistem e acompanham a gente aí nos resenheiros, vocês sabem disso. E não só eu, mas os outros resenheiros também têm comentado a mesma coisa. O Palmeiras tem problemas gravíssimos no meio campo. Você só tem ali no meio campo o Rafael Veiga. Agora, quando o Rafael Veiga não está bem, o Rafael não esteve bem no jogo passado, o Rafael não esteve bem hoje, você não tem uma peça que consiga substituir o Rafael à altura ou eventualmente até fazer melhor do que ele. Essa carência ali no meio do campo que faz com que o Palmeiras abuse das ligações diretas, faz com que o Palmeiras abuse das bolas esticadas, como vocês viram hoje. Então não adianta, pessoal, por melhor que seja o time, não há milagre. Nenhum time do mundo ganha tudo. O Bayern de Munique não ganha tudo. Por exemplo, o Borussia Dortmund agora foi campeão da Copa da Alemanha. O PSG, que é dominante na França, não foi campeão francês. O campeão francês foi o Lille. Na própria Espanha, campeonato espanhol, não ganhou o Real, não ganhou o Barcelona. Campeão espanhol foi o Atlético de Madrid. Mesmo o Flamengo de 2019, que montou um super time, jogava bonito, jogava para frente, toque de bola, carrossel de gols, fazia uma montanha de gols, nem aquele Flamengo que o Jorge Jesus montou, também não ganhou tudo que jogou. Vocês querem que o Palmeiras ganhe tudo que jogue? Ainda mais que na condição que nós estamos, pandemia, maratona de jogos, e com o time com carências visíveis para qualquer um que quiser ver no elenco, carências que não são corrigidas pela diretoria, mesmo o técnico tendo identificado essas carências e pedindo reforços. Pelo amor de Deus, pessoal, larga de ser cornetinha. Isso não existe. Nenhum time é invencível. Conseguimos muito, podemos conseguir mais. E eu vejo essa derrota de hoje como algo que, se for bem trabalhado, ela é muito positiva. Ela pode ser muito positiva, sim, para a sequência do ano. Agora a questão é, para você palmeirense como eu, tem que apoiar o Abel? Sim, tem que apoiar o Abel. É seu dever, é sua obrigação, palmeirense, continuar apoiando. Tem que apoiar o Abel. Não era, você nem sequer ter chegado na final desse Campeonato Paulista. Não foi a preferência, não foi a prioridade. Eu concordei que o Paulista não fosse a prioridade, você, torcedor, também concordou que o Paulista não fosse a prioridade, e muitos dos torcedores palmeirenses zombaram o Paulista. Então, sem choro, sem reclamação, bola para frente e vamos tentar
tirar algo positivo dessa derrota, que eu acho que sim, tem muita coisa positiva. E o que nós podemos fazer de bom agora como torcedores, além de continuar apoiando o Abel, é colocarmos aquela pressãozinha básica na diretoria. O time tem carências, o time precisa de reforços. O treinador identificou essas carências, pediu para contratar e a diretoria não contrata. É falta de grama? É incompetência do Gagliotti? É incompetência do Barros? Não sabemos. Mas há deficiências, o treinador identificou essas deficiências e é obrigação da diretoria fazer alguma coisa. Então, o teu dever hoje, como torcedor do Palmeiras, é exatamente isso. Seguir apoiando o Abel e colaborar na pressão em cima da diretoria para que os reforços cheguem. O clube precisa. Ainda mais na condição que nós estamos vivendo, que o time joga uma maratona de partidas, praticamente um jogo a cada 2 dias. Que graças a Deus vai dar um tempinho agora com o final do Campeonato Paulista. No mais, pessoal, Brasileirão tá chegando, os resenheiros estão de volta e o São Paulo é campeão paulista. Parabéns, São Paulo! Comemorem, o trabalho de vocês está muito bem encaminhado. Até a próxima, pessoal!